Obrigada. Se vocês adquirissem uma capacidade de se tornar qualquer animal para viver um futuro que vocês não sabem o que vai acontecer, que animal vocês escolheriam ser? Uma minhoca? Um tubarão? Um leão? Uma águia? Um beija-flor? Uma barata? Um rato? Eu escolho ser uma água viva. Vocês sabiam que as águas vivas, elas são um dos seres mais antigos que existe na face da Terra? Já viveram mais de 500 milhões de anos. Imagina quantas coisas elas viveram. Elas são super resilientes. Vivem em águas muito frias, em águas tropicais. São consideradas imortais. Algumas espécies, elas têm uma capacidade de regeneração. Então, se alguma coisa acontecer, elas conseguem voltar à vida. De uma, elas conseguem se tornar duas. Elas não têm ossos, não têm coração. Elas não têm cérebro. Elas não têm sangue. E a forma como elas se comunicam é através das conexões nervosas. Elas têm um comportamento de sobrevivência que elas começam a se proliferar se alguma coisa não está indo bem ali, naquela região onde elas vivem. Também é chamado de florescimento. E é um sinal para a gente também. Quando a gente observa que tem um mar muito poluído, as águas marinhas elas começam a se proliferar ali naquela região. Mas o mais interessante das águas vivas é que elas vivem um impulso constante, uma evolução constante. É sempre em expansão. Vocês já viram águas vivas andando para trás? Ninguém sabe o que vai acontecer no futuro. A gente tem uma suposição daquilo que vai acontecer de bom, uma suposição daquilo que vai acontecer de ruim. A gente tem uma suposição daquilo que a gente quer que aconteça e aquilo que a gente não quer que aconteça. A gente está preparado para viver algumas coisas e, às vezes, de tão despreparado, a gente nem imagina conceber como uma verdade. Se eu pedisse para vocês pensarem agora, fecharem os olhos e imaginarem um futuro, que imagem que vem na cabeça de vocês? Vamos fazer um recorte. Imagina o futuro do trabalho de vocês. O trabalho que vocês fazem todos os dias. O futuro da sua profissão. O futuro do trabalho do mundo, o futuro dos escritórios. Será que você se vê trabalhando no escritório todo colorido, com tobogã, máquinas de ping-pong, todo mundo feliz, se divertindo e trabalhando ao mesmo tempo? Será que vocês se percebem em casa, trabalhando remotamente, mas com toda a tecnologia à sua disposição? Ou será que vocês se imaginam na praia, porque vocês vão ter um gêmeo digital, uma inteligência artificial que vai ter todas as suas habilidades e todas as suas capacidades e vai estar lá trabalhando, ganhando dinheiro para você? Ou talvez a gente nem vai precisar trabalhar para ganhar dinheiro no futuro. Será que vocês se imaginam abandonando uma carreira de 30 anos, porque você vai ter que aprender uma habilidade que vai ser necessária para o mundo? Uma profissão que ainda não existe? Será que a gente vai ter que passar por uma curva forçada de aprendizagem para ter essas habilidades que o mundo vai precisar? A pandemia foi uma curva forçada para todos nós. É o que a gente chama de empurrão do futuro. Todo mundo viveu. A gente não tinha muito controle sobre isso. E a gente aprendeu muito. Diferente do que a gente chama de atração do futuro, que é uma mudança que a gente provoca, que a gente constrói, que a gente influencia. E olha só que interessante. Quando eu influencio um futuro, talvez eu estou construindo um empurrão de futuro para alguém. E olha só eu aqui. Eu gosto muito desse gráfico,
que fala da taxa de mudança diante de 4 categorias. Ele é de 2018. E ele fala que todos estão evoluindo: tecnologia, pessoas, negócios e políticas públicas. A tecnologia, como todos sabem, né, é a primeira curva, é a mais exponencial, mas os indivíduos vêm logo na sequência. E logo atrás vêm as organizações e as políticas públicas. As políticas públicas, elas de fato são mais complexas de provocarem uma mudança, porque imagina agregar tantos interesses, tantas necessidades. Se a gente for traduzir esse gráfico para os dias atuais, o que será que acontece? A gente tem uma curva muito exponencial da tecnologia. De tão exponencial que a gente nem consegue imaginar e ver ali, perceber como que estamos, né? Quais são ali as nossas linhazinhas. Vamos deixar a tecnologia de lado para a gente entender um pouquinho como que nós estamos nesse cenário. O que a gente consegue observar é que uma lacuna que já era existente entre pessoas e humanos, ela se tornou cada vez mais ampliada. Isso traz para a gente alguns sinais positivos e negativos. Negativos porque isso quer dizer que as organizações elas não estão acompanhando a nossa mudança. Essa mudança, que inclusive ela existe por conta da tecnologia. A tecnologia ela está sendo um empurrão do futuro, que a gente ainda pode influenciar. Um sinal negativo de que a gente precisa olhar para as empresas. Será que não é hora de, ao invés da gente se adaptar às organizações começarem a ser mais flexíveis e se adaptarem às necessidades das pessoas? E aí vem o ponto positivo. Porque se estamos falando de nós, se nós provocamos as empresas, se as empresas são feitas de pessoas, e se a gente consegue influenciar um cenário que a gente vive, o que falta? Falta a gente impulsionar. Igual uma água viva, se a gente quiser impulsionar. Eu sempre tive muita curiosidade de tentar entender o que os futuristas, como que eles chegavam numa tradução do que são tendências. E eu ficava tentando entender quais são as pessoas que eles conversaram, como que eles chegaram nessas conclusões. Às vezes eu olhava essas tendências e falava assim, mas isso não faz sentido para mim, dentro do meu cenário. E eu quis me tornar essa pessoa, de construir, de entender, de ler tendências. E, ao mesmo tempo, eu fui observando que, independente das técnicas, do que eu sei, das metodologias, existe uma habilidade para todos nós aqui, que é uma capacidade da gente olhar pela janela, que é olhar o comportamento. Eu não sei se vocês observaram no nosso intervalo as pessoas se conversando, se comportando. É ali que surgem os sinais daquilo que precisa, daquilo que é necessário. E é através de olhar esses comportamentos que a gente consegue traduzir isso em novos comportamentos, em novas profissões, em novos ambientes, em novos modelos de negócios que vão gerar novas oportunidades, que vão gerar novos comportamentos. Eu tive a oportunidade, durante a pandemia, de participar junto com um grupo de futuristas de umas brincadeiras para a gente imaginar cenários futuros. E um dos momentos mais marcantes foi um papo que a gente teve, que a gente chegou na conclusão de que, durante a pandemia, houveram 3 comportamentos. O do protagonista, o do espectador e o da vítima. As pessoas vítimas, aquelas que nem acreditavam o que de fato a gente estava vivendo. Os protagonistas que, independente de uma função de liderança, eles foram lá e fizeram alguma coisa que era necessário. Mas eu quero falar dos espectadores, que foi a maioria de nós aqui. A gente ficou sentado no nosso sofá, olhando o mundo acontecer pela televisão, criticando ou elogiando tomadas de decisões que foram produzidas para nós, mas sem uma atitude mais ativa, de realmente forçar ou provocar uma mudança. E sempre que acontece um empurrão do futuro,
a gente fica espectador se a gente não assumir o nosso lado protagonista. Será que a gente não está no momento de olhar para as organizações, olhar tudo o que acontece todos os dias e que você chega em casa reclamando? Será que não é hora, por mais difícil que seja e complexo que seja, mudar uma cultura, mudar uma liderança? Será que não é hora da gente parar de seguir o caminho que é mais fácil, que a gente já conhece, porque sempre foi desse jeito? Para a gente começar a realmente provocar essa mudança? Porque a gente está numa posição de se adaptar o tempo todo a empurrões de futuros. Mas qual a intenção da gente se adaptar? É realmente uma adaptação? É o que vocês querem? Existe um exercício de pensar futuros que fala que para a gente pensar 5 anos à frente, a gente precisa olhar 10 anos para trás. Isso porque quando a gente fala de olhar e pensar e construir futuro, não é uma linha tão linear assim. A gente não consegue ter tanta percepção do que vai acontecer. Mas ele é um aglomerado de tomadas de decisões que vocês fizeram até aqui, até o dia de hoje. E aquilo que vocês vão tomar decisão agora, a partir de agora. O Marcos Bucei, ele fala que esse momento é um momento de sensibilidade. Ele é um momento da gente olhar pelas ruínas do futuro. E fala que a gente precisa, dentro desse aspecto, né, de mudança, a gente tem 2 possibilidades. Uma delas é a gente recuar com medo. E uma outra é a gente avançar para aquilo que amplia os nossos corações e mentes. Avançar para aquilo que amplia os nossos corações e mentes. Eu tive um pânico de avião em 2019. E eu parei de viajar. E eu moro em Brasília. Eu não vim de ônibus. Depois que eu comecei a andar de avião de novo, eu crio impulsos. Toda viagem precisa ser um impulso para mim, precisa fazer muito sentido. E faz muito sentido eu estar aqui falando com vocês. Que, na verdade, eu não quero que vocês sejam águas vivas. Eu quero que vocês sejam humanos, porque a gente é humano. Às vezes complica as coisas, porque a gente tem sangue, coração, a gente tem osso, a gente tem um cérebro gigante. Mas chegou a hora da gente, de fato, ser humano e começar a construir os nossos impulsos. Então, construam os impulsos de vocês. Obrigada. Obrigada.